Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Muito a propósito, nós tivemos nosso retiro esse final de semana. Temos falado bastante sobre famílias aqui na igreja. Nós cremos que quando nós estivermos com famílias ajustadas, nós teremos uma igreja ajustada. E famílias ajustadas não significa famílias sem problemas. Famílias ajustadas são famílias que entendem o propósito de Deus e trabalham na linha de Deus, no pensamento do que Deus tem para nós. Nós vamos ver isso nesta noite. Então eu vou ler 2 versículos e depois vamos fazer menção a 3 grandes irmãos do Antigo Testamento, porque é lá que tudo começa, nos ensinando aquilo que Deus espera das nossas famílias, aquilo que Deus espera dos sacerdotes, aquilo que Deus espera dos pais, o marido, a mulher. Salmo 103, versículo 17, diz assim: mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos. Olha que tremendo, irmãos. Versículo 18: com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. Amém? Vamos ler de novo os 2 versículos, e eu queria que a igreja lesse. Se você tem uma versão diferente da que nós estamos lendo, você pode ler pelo telão. Diz assim, 1, 2 e já. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com temor e tremor para falar, Senhor, de algo especialíssimo que está no teu coração. Vamos falar sobre famílias, sobre o envolvimento das famílias, sobre o que o Senhor deseja e como o Senhor programou esse especial projeto que deixou de ser um projeto para ser realidade, aquilo que o Senhor plantou no seu coração e executou através dos tempos. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite de uma forma singular. Fale, Senhor, profundamente. Fale a cada um de nós, Pai. Encoraja-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é envolvendo a família. Há muitas formas de nós envolvermos a família. Nós, às vezes, envolvemos a família em escândalos. Nós, às vezes, envolvemos a família em situações de medo. Envolvemos a família em desânimos, em descrédito. Podemos envolver a família em várias coisas que desagradam a Deus. Eu diria até que é muito fácil e mais fácil envolvermos a família para as coisas contrárias à vontade de Deus, porque o mundo jaz no maligno e nós encontraremos, basta abrir a boca e falar aí na rua, no seu trabalho, no seu colégio, na sociedade, abrimos a boca e praguejarmos alguma coisa, ou então deixar escapar que nós estamos prontos a abrir mão da fidelidade ao Senhor, nós encontraremos coro,
rapidinho. Mas o Senhor, não é porque é difícil que diz que não é possível. Porque em todo o tempo, tudo aquilo que Ele pretende para a nossa vida, Ele nos lança, Ele nos entrega e anda conosco, através do Espírito, ensinando. Deus, quando projetou a família, Ele projetou para ser algo incorruptível. Ele projetou a família para ser algo, para ser a continuação daquilo que Ele imaginou no céu. Já pregamos sobre isso. Deus é família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não temos lá uma mulher, mas Deus faz o papel de todas essas coisas, de filho. Ele faz com Jesus, o Espírito Santo, o executivo, aquele que vai. Apesar de termos a Santíssima Trindade, nós temos cada um no seu papel. Não vamos entrar mais nesses detalhes, mas os irmãos isso aí conhecem bastante, e nós podemos considerar que Deus planejou para nós a mesma coisa que Ele queria, a unidade, a família, o conjunto, para que nós fôssemos nós e não eu. Deus pensa família, o tempo todo Ele pensa família. Seus planos envolvem família. Tudo que Deus pensa e que Deus faz, na cabeça dele está a família. Ele não pensa individualmente. Embora, irmãos, a salvação seja individual. A salvação é individual. Não há possibilidade de a minha família que não é salva, eu ser salvo e automaticamente a minha família toda vem como beneficiária dessa salvação. Mas a influência positiva de um pai ou de uma mãe convertido é tremenda. E faz com que, ou é possível fazer, às vezes não faz, mas é possível, tem capacidade de fazer com que todos sejam envolvidos. Por que Deus sempre envolve a família? Eu quero apresentar pelo menos 4 pontos aqui, rápido, para nós distribuirmos depois nos elementos, nos irmãos que vão nos ajudar com isso no Antigo Testamento. Primeiro, Ele pensa a família porque a família é um projeto de Deus e é a sua criação planejada para dar certo. Primeira coisa, Deus falou, eu vou preparar algo para dar certo. Mas eu conheço famílias, pastor, que deram errado. Eu conheço famílias que não estão funcionando, mas você pode ter certeza que Deus fez para dar certo. Eu prefiro olhar as famílias que deram certo. Eu prefiro me espelhar nas famílias que deram certo. E nós procuraremos entender por que às vezes não damos certo, por que às vezes a família não está nessa unidade. Segunda coisa, Deus pensa a família porque a família é a única forma, eu vou repetir, ela é a única forma de multiplicarmos o povo de Deus e com isso povoarmos o céu. Você conhece outra? Não há nenhuma outra forma de nós multiplicarmos a não ser através de família. Homem com homem não vai multiplicar, mulher com mulher não vai multiplicar. Por isso que Deus fez o homem, fez a mulher, diz crescer e multiplicar. Por quê? Porque Ele quer muita gente no céu. Mas antes de estarmos no céu, imagine, ou seja, só uma pessoa tentando ganhar mais uma pessoa. Ele consegue, às vezes ele ganha 10. Mas quando somos em família, nós ganhamos famílias. Quando somos em família, quando a família está totalmente envolvida, nós testemunhamos como família. A terceira coisa, porque Deus pensa a família, é que a família em unidade faz expandir o reino. Deus quer que o reino se expanda. Deus quer que o reino
não fique limitado a uma meia dúzia de pessoas. Deus não fez o reino para o clube dos mais privilegiados por uma coisa ou por outra. Deus fez o reino para expandir. Ele quer que o reino alcance lugares que nós nunca imaginamos. Ele quer que o reino seja alargado. Ele quer que muitas pessoas, ao contrário de alguns que pensam que poucos foram chamados, não, ele chamou muitos. Ele quer que muita gente, mas muita gente entre no céu. Por isso, ele fez a família. E por último, a família de Deus, em unidade, transmite segurança, convicções e coragem. A família em unidade é modelo. A família em unidade é aquilo que Deus quer para influenciar, para convencer, mas, além disso, para transmitir segurança, convicções e coragem. Amém ou não amém? Os irmãos estão aí? Quem chegou do retiro, já dormiu? Não. Amém? Graças a Deus. Isso, então, irmãos, nos faz entender a causa de tantos ataques tentando desconstruir a família. Faz sentido para você? Tantos ataques tentando desconstruir. Nós não precisamos dizer quais são os ataques aqui, mas não somente aqueles ataques que tentam nos envolver, dizendo o modelo de família não é esse que nós temos, pai, mãe, filhos. Tanto esses ataques, quanto os ataques que o inimigo consegue colocar dentro da nossa família, para que a nossa família não seja unida, para que nós não tenhamos unidade de visão. Não é que pensemos a mesma coisa, falemos as mesmas palavras, não é isso. Isso não é sadio. Por isso, numa casa, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, temos filhos totalmente diferentes. Um mais tímido, outro mais alegre, outro mais sisudo, outro gosta de estudar, o outro gosta de trabalhar. Criados no mesmo lugar, pelos mesmos pais. Isso chama-se diversidade, isso é sadio. Mas o que não pode haver é falta de unidade. Onde queremos chegar? Como podemos chegar? E eu espero nessa noite que nós saiamos daqui, irmãos, convictos de que é possível isso. Obviamente, em alguns casos, não sei se muitos, poucos, não sei quantos, mas quantos forem necessários, nós precisaremos de, como família, abrir mão de famílias, outras famílias, abrir mão de projetos pessoais. Precisaremos, quem sabe, abrir mão de alguns gostos para deixarmos de ser egocêntricos, para sermos cristocêntricos. É possível que isso tenha que acontecer. E nós temos aqui alguns exemplos. Eu quero dar 3 exemplos apenas. 3 exemplos na Bíblia, e embora sejam, vamos dizer assim, parecidos no sentido de levando para o mesmo lugar, quase que fosse a repetição, Deus falando com um, falando com o outro, mas eu vou usar cada um desses exemplos para ver como é que nós podemos, 3 coisas diferentes que nós podemos fazer devemos fazer dentro de nossas famílias. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé. Eu queria que você abrisse a Bíblia, ou projetássemos ali, Gênesis 7, 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Que faz parte do Pentateuco, livros da lei. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Deus fala com Noé, mas o que Deus quer é que
todos da família deveriam participar para receber. O que Deus está falando aqui? Noé, eu vou meter um dilúvio aqui, vai morrer gente que você não sabe. Mas Deus falando com Noé, eu quero que você, não precisamos detalhar que essa história até criancinha conhece, né? Você vai construir uma arca e tal, você vai entrar. Mas eu quero que entre você e a tua família. O projeto, vamos entender, eu quero que os irmãos entendam bem e não façam confusão. Era um acerto entre Deus e Noé. Era um combinado entre Deus e Noé. Mas Deus pensa tanto família que ele diz assim, Noé, a sua família precisa ser abrangida, precisa ser alcançada. Mas isso não significa dizer que Noé não deva fazer mais nada para que a família seja alcançada. É aqui que começa o segredo das coisas. Deus fala com Noé, e ele, Noé, envolve os seus filhos e toda a sua casa. Irmãos, Noé não dá uma ordem para os seus filhos. Você pode dar uma ordem para os seus filhos, e até 6, 7, 8, eu não vou passar muito de 8, 9 não, que daqui a pouco de 9 está peitando pais por aí, mas, enfim. Você pode, não quero, por que não quero? Não quero porque não quero, é assim, cala a boca e fica quieto. E a criança vai calar a boca e fica quieta, alguns, né? Mas vai chegar um tempo que eles estão fazendo porque você está proibindo, está dando uma ordem. E quando ele conseguir se libertar, ele disse assim, durante todos esses anos, 10, 12, 15, sei lá, eu aceitei, porque senão eu ia apanhar, senão eu deixaria de ganhar esse presente, ele me ameaçou com isso e isso, mas agora, vou embora, agora eu vou fazer as minhas próprias coisas. Isso chama-se ordem. E nós aqui na igreja entendemos que as coisas não são pela ordem, existem ordens, existem regras, mas existem princípios, e é sobre isso que nós estamos falando aqui. Automaticamente, quando Deus fala para Noé, ele diz que ele era o único justo que ele observava. E por ele ser justo, irmãos, Deus creditou a Noé uma responsabilidade, é como se disse assim, Noé, eu estou te chamando, mas está nas suas mãos para você envolver a sua família. E envolver a sua família significa fazer com que eles creiam da forma que você crê. Queridos, eu queria agora que nós nos transportássemos lá para aquele tempo de Noé. Vocês estão assistindo, Noé está aqui, recebeu, ele não está vendo vocês aí. E vocês estão assistindo. E Noé chega em casa, eu gosto de ler as entrelinhas, e diz assim, gente, eu estava conversando com Deus, e Deus falou para nós, falou para mim, para que nós todos estivéssemos envolvidos num grande projeto. Uhul, grande projeto é com a gente. Qual é o projeto? O projeto é o seguinte, eu vou construir uma arca enorme, deu aqui as medidas, e nós vamos entrar nessa arca, porque vai chover. E vai chover 40 dias e 40 noites, vai chover, vai alagar tudo. E as pessoas ouvindo, que vai chover e vai alagar tudo num lugar que até agora nunca havia chovido. Havia só orvalhos, mas não havia chuva, até aquele momento. Eles cresceram, estava ali, Noé já era de idade, tinha alguma idade, não era criança, né, logicamente, e não havia chovido, não tinha história de chuva. Mas o mais importante, os filhos precisariam entender que Deus falou com Noé e que o problema era de Deus com Noé, ou não, que o problema era de Deus com a família toda. Mas note que eu tenho praticamente certeza, embora a Bíblia não esmiúce isso, eu fico pensando que Noé não deve estar falando assim, vocês têm que vir à força, porque senão vocês vão morrer afogados. Mas eu creio que Noé começou a falar aquilo que Deus viu em Noé, por ele ser justo. Ele disse assim, olha, eu preciso que vocês comprem essa ideia. Por quê?
Porque, primeiro, nós temos um Deus acima de nós. Segundo, que nós não sabemos fazer nada sem Deus. Terceiro, Deus está muito alegre conosco. E Ele disse para mim que Ele quer envolver toda a família. E se vocês fizerem isso, vocês serão salvos desse dilúvio e vocês também continuarão depois nas suas descendências. E Deus vai continuar isso com vocês. O que é que nós lemos no Salmo 103? O que é que nós lemos no versículos 17 e 18? Pode voltar aí para nós? Salmo 103, versículos 17 e 18. Veja bem. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos. Queridos, envolver a família, e principalmente os filhos, é algo divino. Nenhum de nós tem capacidade, anote isso, nenhum de nós tem capacidade de envolver os seus próprios filhos pela sua própria palavra. Ele pode te obedecer enquanto ele precisa de ti, enquanto você está dando presente, enquanto você está sendo bonzinho, mas um dia ele vai entender, diz, não, eu tenho meus próprios princípios. Mas quando você semeia a palavra, quando você mostra a palavra, quando você vive a palavra, e que você mostra os benefícios da palavra, seus filhos automaticamente vão querer fazer a mesma coisa que você faz. Eu quero falar muito para os pais nesta noite. Quero falar porque famílias estão sendo destroçadas por falta de habilidade dos pais. E famílias estão sendo destroçadas por falta de obediência dos filhos. Às vezes os pais têm habilidade para falar, mas os filhos estão envolvidos com outras conversas, com outros ensinamentos. E pode ser que hoje nenhum de nossas famílias esteja sofrendo, mas é certo, é líquido e certo, que se continuarmos a não obedecer, a não viver aquilo que Deus fala, futuramente estaremos sendo envolvidos em grandes desastres. Mas uma outra coisa que me chamou atenção, e me chama atenção, que nós sabemos, que esse projeto de Deus para Noé era um projeto longo. Ele não disse, a semana que vem essa arca estará pronta, vai chover, depois acabou tudo, está tudo resolvido. Aqui ele fala sobre ensinar os filhos com longevidade. Muitos e muitos anos eles levaram para construir aquela arca. Era algo que eles não veriam resultado naquele momento, mas eles precisavam acreditar. Eu me lembro de alguns ensinamentos que meus pais passavam, às vezes na hora do almoço, no jantar, andando, conversando, e que parecia uma utopia. Era algo que eles falavam que só me restava acreditar. Mas eles falavam e demonstravam. Eu já falei aqui na igreja, meu pai tinha um jargão, quando ele não sabia o que ia acontecer, que você perguntava, papai, aquilo ali, aquilo é assim, 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 e aquilo, papai, como é que vai acontecer aquilo? Aquilo é assim, ele está sabendo. Mas quando ele não sabia, ele falava assim, Deus proverá. É porque ele não sabia, a gente já sabia lá. Quando o papai falava, Deus proverá, é porque ele não sabia a resposta. Mas olha que sabedoria, um homem praticamente inculto, aprendeu a ler lendo a Bíblia. De vez em quando ele chamava atenção, Isaías, em verdade eu te digo, se você não me obedecer, aprendeu isso na Bíblia, em verdade eu te digo, ele lia lá, então ele aprendeu a falar em verdade. Não é brincadeira, irmãos. Mas era um homem que tinha uma afinidade com Deus, uma mulher que ensinou isso a ele, porque ela foi crente primeiro que ele, e ensinou e passava para os filhos. E quando eles falavam, acredite nisso, Deus proverá, era só esperar, porque Deus provia. Era impressionante, irmãos. Às vezes não provia assim, ele vai abrir aquela porta para lá, pode esperar que Deus vai prover. Não, ele não abria a porta para lá, ele abria outra porta do lado de lá, mas você saía. Você não ficava preso. Estão entendendo o exemplo? Ele dava soluções que não eram dele, mas o encarregado de envolver os filhos era ele, era a mãe.
E a nós, filhos, restava obedecer. E eu digo que na minha família alguns não obedeceram. Infelizmente. Porque não é uma coisa que depende só do pai, mas depende do envolvimento, depende do Espírito Santo, mas depende de você querer. Por isso que eu digo que a salvação é individual. Você precisa querer aceitar a salvação. Mas eu tenho muito mais facilidade que você, meu filho, em casa, aceite a salvação e queira a mesma coisa que eu, se eu for um exemplo para a sua vida. Se formos exemplos. Mas houve um engajamento dos filhos de Noé. Aparentemente o problema era de Noé, problema entre aspas, né? O projeto, a missão a ser cumprida era com Noé. E agora vamos imaginar, Noé, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma arca. Para quê? Vai chover. Mas nunca choveu aqui. Quem falou isso contigo? Foi Deus. Agora, o que os filhos têm com isso? Noé, e essa arca? Vai ficar pronto. Vocês precisam se arrepender. Mas os filhos estavam ali carregando a lenha, a madeira, estava ajudando. O que eles tinham a ver com isso? Eles foram envolvidos pelo projeto que Deus colocou no coração de Noé. Primeira coisa que nós precisamos fazer para que a nossa família alegre o coração de Deus e para que nós recebamos de Deus tudo aquilo que Deus tem para nós temos que saber envolver. Pastor, e como é que envolve? Mas isso aí é uma outra pregação, irmãos. Se você começar a ler a Bíblia, se você vir, se você observar, se você vir, enxergar os ensinamentos que Deus tem, principalmente no Novo Testamento, tem aqui no Antigo Testamento, falando através de Moisés, mas tem no Novo Testamento, como família, como você tem que ser. Você vai estudar, aqui nós temos solução para tudo, mas você precisa aprender a envolver. O engajamento de todos trouxe salvação a todos. A unidade na obediência a Deus traz consequências super benéficas à família toda. Agora pense em salvação como salvação de um problema. Pense em salvação como salvação de uma crise. Pense em salvação como resposta de Deus para uma cura, como resposta de Deus para a solução de um problema que é de um filho lá na faculdade ou lá no trabalho, mas que envolve toda a família. Qual é o pai que fica tranquilo sabendo que o filho está indo mal, está sendo perseguido, ou está indo mal porque não está conseguindo estudar, ou está indo mal no trabalho, está sendo perseguido no trabalho? Qual é o pai que fica tranquilo? Qual é o pai ou a mãe que fica tranquilo quando o filho está namorando e o namoro não está dando certo? Quando a filha está namorando, o namoro não está dando certo? Qual é a preocupação? Não, para mim eu deixo, largo para lá, cada um dá conta de si. Isso não é a família no modelo de Deus. Mas se nós entendermos e passarmos que todos eles receberão essa salvação, e essa salvação é solução de problemas, nós teremos uma família unida. O segundo exemplo, então no primeiro Deus fala com Noé, mas todos devem participar para receber. Deixa eu falar mais um negocinho. Irmãos, é diferente dos filhos, olha isso, eu tenho aqui a minha esposa, tenho aqui vários filhos, né? E aí Deus fala para mim, eu vou te abençoar, e vou te dar 10 milhões de reais. Ao Ele me dar os 10 milhões de reais, os filhos vão ter dinheiro, não precisam fazer nada. Me deram 10 milhões de reais, eu ganhei 10 milhões de algum lugar, eu tenho, o que você quer? Eu quero uma roupa, toma aqui. Está aqui o dinheiro. Qual tênis? Aquele ali. O que você quer? Tal. Isso é diferente, irmãos. Mas em termos de salvação e de unidade com o projeto de Deus, os filhos precisam participar. Eles precisam engajar e envolver nos projetos que os pais estão passando segundo a medida de Deus. Está claro isso, irmãos? Faz sentido para os irmãos? Não, você não pode, eu recebi aqui a graça de Deus. Você não precisa fazer nada não, tá? Você não precisa nem orar.
Nem orar. Segundo, em Gênesis capítulo 18, versículos 17 e 19, agora nós temos o caso de Abraão. Gênesis 18, versículos 17 e 19. Vamos ler o 16. E aconteceu que quando os visitantes... Deixa eu ver se é isso mesmo. Gênesis 18, exatamente. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo. O Senhor falou consigo mesmo. Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Olha que tremendo, irmãos. Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Segunda coisa, os seus filhos podem obedecer, mas estão sendo preparados para transmitir? Falei ainda há pouco, que é para os filhos e os filhos dos filhos. E aqui agora Deus fala que vai abençoar todas as nações, e todos serão abençoados por ele. Obviamente que começariam pelos filhos dele. Como é que vai se não tinha? Ele nem tinha filho. Ele disse, nós vamos fazer, eu vou fazer de você uma poderosa nação, uma abençoada nação, e todos serão abençoados a partir de você. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando Deus fala com Abraão, Deus disse, primeira coisa, que não encobriria nada a Abraão. Eu não sei se você já teve a aflição de orar ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Eu não sei, ninguém me fala nada. Eu não consigo entender. Bate na gente uma aflição. Mas quando você está orando e Deus te manda uma resposta, seja através da palavra, seja através de um irmão que te informa, ou seja, você ouvir nitidamente a voz de Deus, é algo, eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência, mas eu já tive algumas, sei que aqui na igreja alguns já tiveram, de você tomar um susto, olhar, achando que alguém te chamou, mas Deus falando com você. Deixa eu te dizer, meu amado e minha amada, para você ter uma família abençoada, Deus não gostará e não quer encobrir de você as grandes coisas. E ele disse o quê? Clama a mim e responder-te-ei. E farei o que mais? Anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, coisas enormes, coisas grandes que não sabes. Deus não quer ocultar de nós. E ele disse, eu não vou ocultar de Abraão. Então, além dos filhos, Deus queria toda a descendência de Abraão, não era só os filhos. Então, a segunda coisa que nós precisamos é que os nossos filhos, no seu engajamento e no seu envolvimento, eles entendam que a forma vai estar com eles dali para frente. O que aconteceu com alguns, naquela geração de Josué, quando eles entram na terra prometida? Os mais antigos vieram passando para todos, e Josué, e eles foram ficando velhos, Josué e todos os anciãos que saíram do Egito, de repente eles foram morrendo, mas alguns filhos começaram a olhar os modelos dos lugares do lugar onde eles estavam agora, e eles foram deixando de lado, foram esfriando, não foram fazendo aquilo que Deus pediu lá na saída do povo do Egito. Eles foram simplesmente arrefecendo o ânimo, eles foram deixando de crer, foram buscando outras soluções. O que aconteceu? Acabou. Eles agora se agarraram a outros deuses, e eles não tinham condição, os pais que estavam passando para os filhos, estavam passando até ali, mas de repente os filhos talvez não tivessem tanto entendimento, tanta vontade. Então nós precisamos criar nos nossos filhos vontade. Algumas pessoas, tratando de seus filhos pequenos, meu irmão era pediatra, ele falava assim, olha só, se a criança não quer comer, pequeno, de berço,
colherzinha, não é uma criança de 10 anos. Mas você precisa oferecer. Mas se ela não quiser comer, você espera um pouquinho que ela vai comer. Agora, se ela começar um tempo sem querer comer, você precisa ver o que está acontecendo. Se ela está doente, porque se ela está fazendo uma pirracinha, ela vai comer daqui a pouco. Ela vai pedir porque ela vai sentir fome. E o que nós precisamos fazer com relação a isso com os nossos filhos? Nós não podemos dizer assim, olha, estou indo... Vou dar um exemplo muito simples, irmãos, porque os irmãos sabem que não é essa a solução. Aí eu vou à igreja, eu estou salvo, eu não vou à igreja, eu não estou salvo. Embora não podemos abrir mão de estarmos na igreja, porque aqui estamos em comunhão, é aqui que nós aprendemos, mas é aqui também que nós ensinamos, é aqui que nós praticamos. Mas imagine, conheci um irmão há uns anos atrás, e ele disse assim, olha, pastor, eu não contrario meu filho em nada. O filho dele tinha uns 10 anos. E se eu falar para ele, estou indo à igreja, e ele falar, eu não quero ir, eu falei, então não vá. Eu falei assim, eu espero que você faça isso com tudo, né? Eu vou para a escola, você vai para a escola? Não, hoje eu não quero ir, então não vá. Eu vou tomar banho, não quero tomar banho, então também não tome. Não, aí são coisas diferentes, eu não posso impor a meu filho a ir à igreja, e nem impor ele ao colégio. Mas a Bíblia diz que há idades onde você, de uma certa forma, tem que envolver, é como se inculcar. Deus falando com Moisés, diz, inculca na cabeça dos seus filhos, andando com eles, escrevendo nos umbrais, andando pela estrada, sentando, ensina. Essa é a parte que nós temos que fazer. Não é forçar, irmãos, é ensinar. E como que meus filhos vão ter prazer de comer a palavra? Quando eles percebem que a palavra que eu como dá resultado. Quando eles percebem que a palavra que eu como é uma palavra que nos coloca de pé e firmes contra todas as hostes dos malignos. Quando ele percebe que nós temos razão naquilo que estamos fazendo, aí eles vão querer a mesma coisa, é óbvio que vão querer. Então, se você traz seus filhos para a casa do Senhor, se você traz seus filhos aos cultos, se você coloca o seu filho na igreja Kids, mas você, em casa, desconstrói aquilo que está sendo construído pela palavra, você é um sério candidato a ter uma família desmontada. Existe em nossos filhos esse compromisso de continuar a passar o bastão? Ou será que os nossos filhos estão dizendo assim, eu vou fazer o que o papai quer, mas quando ele morrer, eu tomo conta da minha vida, eu faço do meu jeito. Você não está com filhos preparados de prosseguir essa geração. E o que Deus falou com Abraão é o seguinte, eu quero que você passe isso para frente, porque eu quero a família envolvida, e se você fizer mal feito, daqui a 1 ou 2 gerações, isso não vai existir. E eu penso família. Sempre pense nisso, irmãos. Lembre disso, eu penso família. Então, seus filhos podem obedecer, mas estão sendo preparados para transmitir? Um dos versículos da Bíblia que encaixa nisto é um deles, que tem uma série de aplicações esse versículo que eu vou falar, mas ele é muito próprio para isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando ele for grande, não desviará dele. Ele está dizendo o seguinte, ensina a criança corretamente, envolvendo a criança, e quando ele crescer, ele vai querer fazer a mesma coisa, ele vai querer ensinar o seu filho, e quando aquele filho crescer, ele vai querer ensinar o filho, e quando aquele filho do filho crescer, ele vai querer ensinar o filho, e Deus pensa a família. Se tivéssemos terminado com isso há 3.000 anos atrás, ou seja, antes de Jesus nascer, nós hoje não estaríamos aqui como igreja. Terceira e última está em Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Então vamos abrir Jó, pode projetar também, Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Jó é um dos 5 livros poéticos. Diz assim,
A história de Jó na terra e no céu, é o capítulo 1 vai falar, mas o 4 diz: seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Irmãos, antes que você pense que os pecados dos meus filhos, os pecados dos seus filhos, são totalmente de responsabilidade sua, não, porque senão a salvação não seria individual. Mas que o ensinamento para que eles não pequem e não blasfemem contra Deus pertence a você. Eli, o sacerdote, foi punido porque ele não soube envolver os seus filhos. E os seus filhos, entre aspas, zombaram. Seus filhos praticaram de forma completamente errada aquilo que Deus queria e esperava dos sacerdotes. Então, tanto os filhos morreram, quanto o pai morreu. E cessou a geração de Eli. Eu quero que você veja como Deus trata isso aqui. Deus não é um Deus malvado, mas é um Deus de justiça. Está escrito, eu preciso que seja assim. Então, Jó era diligente, porque ele entendia que nós somos responsáveis por cobrir nossos filhos. É interessante, irmãos, que nós temos filhos, crianças, 4, 5, 6 anos, e fazemos tudo por eles. Compramos a roupa, e às vezes ele, hoje está, né? Criança com 5, 6 anos já escolhe, não, eu quero aquela roupa ali, eu quero aquela ali da vitrine. Mas vamos lá, um pouco menos ele não sabe. Você compra, veste e diz, está bom, e ele aceita, está bom. Mas nós precisamos fazer com os nossos filhos espiritualmente aquilo que compete a nós em termos de segurança na vida deles, de cobertura espiritual, isso pertence a nós. O que Jó estava fazendo aqui é o seguinte: pode ser que meus filhos nessas festas aí estão errando, eu já ensinei para eles, então chamava na presença, olha a diferença, eles estão lá, eu vou orar, ô Senhor, tira o pecado deles lá, Senhor, ô Senhor, tira. Não, chamava os filhos, oferecia sacrifício na presença dos filhos, e intercedia. Irmãos, isso é bíblico. Neemias, quando soube que os seus irmãos, o povo de Israel, estava em dificuldade, e que a cidade tinha sido desmurada, o muro estava arrebentado, tudo, e eles estavam passando situação difícil, embora Neemias não estivesse lá, diz a Bíblia, logo no início do livro de Neemias, que ele fala ao Senhor e intercede pelos seus irmãos e pede perdão pelo pecado dos seus irmãos. Irmãos, agora você imagina a responsabilidade nossa sobre os nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de profetizar sobre os nossos filhos, mas além disso, nós temos responsabilidade de chamá-los dizendo, o que é que você fez hoje? Ah, pai, hoje eu fiz um negócio aqui, eu fui lá na escola, o cara falou que eu sou feio, eu plantei a mão na cara dele. E eu já vi alguns pais falando assim, o que é que houve? O menino me bateu, volta para lá e bate nele, se você voltar chorando, você vai apanhar 2 vezes. Isso é um ensinamento errado. Claro que nós não queremos que nossos filhos apanhem na rua, mas não é assim que a Bíblia ensina. O que ele fez? Ele me pegou no negócio, então pragueja contra ele para o carro dele quebrar. Isso não é ensinamento bíblico, irmãos. Embora nós fiquemos com vontade de voar no pescoço, mas isso é a natureza humana. Aí o Espírito Santo vem e diz, mas eu não posso fazer isso. A diferença, irmãos, é que nós temos uma natureza humana que nós podemos dominá-la. Nós não temos chance, ela não tem chance de nos vencer.
a não ser que nós aceitemos. Nós podemos, porque nós temos o Espírito Santo. O que Jó estava fazendo aqui, ele estava pegando os possíveis erros e pecados de seus filhos e falando, não vão passar despercebidos. Eu vou interceder por eles. Eu quero orar por eles. Eu tenho ensinado a pais e mães que têm seus filhos, e ele diz, meu filho é rebelde, pastor, meu filho é desobediente, pastor, eu tenho ensinado coisas que eu aprendi. Antes de dormir, o seu filho dormir, ou na hora que ele estiver dormindo, vai lá e põe a mão sobre a cabeça dele e diz, você tem a mente de Cristo. Isso é de um valor que você não tem noção. Senhor, ele tem a tua mente, a mente de Cristo, e a mente de Cristo é diferente da mente nossa, mas é possível ter a mente de Cristo em nós, a Bíblia diz isso. Então, o terceiro ensinamento que nós aprendemos para envolver a família é que nós somos responsáveis por cobrir os nossos filhos. Nem sempre podemos controlar nossos filhos, mas podemos e devemos estar sempre intercedendo por eles, para que não desagradem a Deus. Os mais antigos sempre às vezes tinham medo de Deus, né? Nós não devemos ter medo de Deus, mas temor a Deus é outra coisa. Temer a sua autoridade, sua soberania, sua majestade, no sentido de sim, ele é o único que pode levar ao inferno. E há versículo de que se nós tememos a homens que podem matar só o corpo, e não tememos a Deus, que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno. Às vezes nós somos irresponsáveis, nós estamos temendo homens que podem fazer coisas passageiras conosco, mas não tememos a Deus, que pode nos eternamente levar, é o único que pode nos julgar no inferno, é o Senhor. Nem sempre podemos controlar nossos filhos, pense nisso, mas nós podemos e devemos estar sempre intercedendo por eles, para que não desagradem a Deus. Quando seu filho sai para o colégio, você perde o contato com ele. Você não sabe o que ele está fazendo na sala de aula. Quando seu filho sai para trabalhar, você não sabe o que Deus tem para ele ali e que talvez ele não esteja ouvindo. É preciso que nós sejamos intercessores. A responsabilidade da intercessão é nossa. Quantos filhos perdem a força e a fé por causa da inconsequência ou falta de autoridade dos seus pais? Jó demonstra que tinha autoridade espiritual sobre eles. Por quê? Porque Jó era exemplo diante de Deus. E quando eles chamavam, vem aqui, traga a minha presença, vocês leram comigo, chama aqui, o pai está chamando-te, esse é incorreto. Agora, às vezes, nós não conseguimos fazer isso, porque nós temos um exemplo inadequado, e os nossos filhos podem dizer, mas nem o senhor faz, o senhor quer que eu faça? Aí nós vamos ter que usar uma frase do mundo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, mas não é isso que o Senhor quer de nós. A família está no coração de Deus, a salvação é individual, depende de cada um que desejar, e você pode desejar, mas o projeto de Deus envolve toda a família. E agora talvez você possa entender quando Josué disse em 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não perguntou, posso falar isso? Vocês topam? Estão comigo? Não. Ele disse, eu e a minha casa, já decidimos. É porque certamente ele já estava conversando com seus filhos. Olha o exemplo deles. Eles estão pegando outros deuses, os deuses dos pais deles, os deuses de outros lugares. Vocês estão achando isso correto? Ah, pai, eu não sei, para mim tanto faz. Não, olha aqui na palavra, a palavra diz isso e isso. Ah, pai, então nós entendemos. Aí ele envolveu os filhos, por isso ele pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos.
Pessoal do louvor. Eu queria que você, sinceramente, se colocasse diante de Deus e perguntasse a Ele agora. Durante a pregação toda, Deus falou com você. Você pode pensar que não falou, não ouvi direito, ou distrair, você que pensa. O teu espírito é a conexão com Deus. Mas eu queria que, mesmo Ele tendo falado durante a pregação, eu queria que agora você, rapidamente, colocasse assim: Senhor, por que na minha casa as coisas não estão 100% no eixo? Ou, se estão no eixo, estão porque eu estou controlando com rédea curta, ou porque ainda que eu dê uma rédea longa, comprida, eles irão obedecer porque eles estão envolvidos. Eu sou exemplo? Será que eles veem em mim aquilo que eu digo para eles que Deus é? Eles veem em mim a autoridade, principalmente a autoridade espiritual, irmãos. Não olhem em mim se eu não xingo, se eu não falo palavrão, se eu não roubo, se eu não transgrido as leis do Senhor. Não. Eu quero saber se ele olha para você e diz assim: esse meu pai é um sacerdote, essa minha mãe é uma sacerdotisa. Eu posso confiar neles. A quem seus filhos chamam para resolver um problema grande, que talvez ele nem saiba que é espiritual? A vocês, aos amigos dele, ou na internet ele procura alguém? Hoje nós estamos vivendo isso. Muitas vezes, de vez em quando encontramos casos em que os filhos, os pais se queixam conosco: pastor, eu nem sabia que meu filho estava nessa situação, porque ele não me fala nada, ele não me conta nada. Por que será que ele não conta? Porque você não dá abertura? Ou porque ele não vê em você uma autoridade espiritual que pode desencaixar completamente o maligno na vida da família? Por isso que eu quero pedir a você, eu vou orar agora pelas famílias. Nós, de uma certa forma, estamos terminando esse retiro aqui na igreja, nós tínhamos dito isso. Mesmo os que não foram. Eu queria orar pelas famílias. Aquelas famílias que talvez não tenham certeza. Pastor, eu não tenho certeza se lá em casa está. Parece que está, parece. Mas eu fico com medo de eu não estar sendo levado a sério. Eu não tenho certeza, eu prefiro não arriscar. Por isso eu quero te chamar para orar pela sua família. O fato de você aceitar que eu ore não significa dizer que você é um dos casos que está com família desajustada. Mas você pode estar dizendo assim: eu não quero correr esse risco. Eu quero ter essa autoridade. Eu quero saber repassar para os meus filhos. Eu quero saber envolver os meus filhos no projeto que Deus tem para mim. Então, se você precisa, e não basta precisar, às vezes você precisa, mas não quer. Mas você precisa querer. Então, se você quer que nós oremos para terminar esse culto, eu vou orar pelas famílias. Você vem aqui à frente, venha com a família se possível. Vem aqui. Seja o que estiver precisando na sua vida, você vai receber. Em nome de Jesus.